Oi, viajante da vida! Você é daqueles que se acha infeliz ou aquele que já encontrou um tesouro e se sente feliz? Na nossa próxima viagem, nós vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e pensar quais são os caminhos da vida que levam à felicidade. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, aciona esse sininho para receber as notificações, pode deixar um like aí, se não gostar, pode deixar um dislike e, sobretudo, vá aqui embaixo e comente, deixe a sua opinião sobre o nosso trabalho e assim ele vai crescer. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva com alegria nesse nosso momento de trabalho e reflexão. Quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5, que deveria ser um capítulo extremamente consolador, muitas criaturas parecem ficar mais entristecidas ainda do que consoladas. Principalmente quando elas chegam no item 20, quando Kardec estuda uma frase de Jesus, a felicidade não é deste mundo, e as pessoas olham para as suas próprias desgraças, para as suas próprias dificuldades, para os seus penares e os penares daquelas criaturas que elas amam, da sociedade em que nós vivemos, nesse momento de pandemia de Covid-19. Nós estamos já com mais de 100 mil desencarnações no Brasil, chegando a milhões e milhões de infectados no mundo inteiro. Então, muita tristeza, muitas criaturas se sentem oprimidas, abatidas por esse momento. E aí costumam dizer também, a felicidade não é deste mundo. Mas pensem bem, se nós tirarmos o elemento humano, a Terra vira um paraíso, um planeta lindo. A nossa interferência, a nossa ação, o nosso processo evolutivo dentro da inferioridade que nós ainda nos encontramos, é que são os verdadeiros causadores das nossas dores, da nossa infelicidade. Quando Jesus diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo, nós precisamos estar atentos ao seguinte, quem disse foi um espírito puro. Jesus experimenta alegrias, felicidade que nós não somos capazes sequer de imaginar. Mas o nosso planeta Terra é um planeta muito belo, embora exista dores por todos os lados, porque, segundo a classificação de Agostinho lá no capítulo 3 do Evangelho, é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que ainda existem aflições, dores, em que as criaturas estão a braços com as dores alheias, com as dores próprias, com situações que nem são dores, são simplesmente parte do viver, que são mal interpretadas. Porque muitas criaturas imaginam que felicidade é não ter preocupações, que felicidade é não ter que trabalhar. Olha só que coisa esquisita. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda as leis morais, o trabalho aparece lá como uma lei natural, como uma lei que todos nós devemos seguir. Então é lógico que qualquer um que imagine que só vai ser feliz quando não trabalhar mais, vai se sentir muito infeliz tendo que trabalhar para sobreviver. Qualquer um que ache que felicidade é ter a estética perfeita, é ser cercado por pessoas que nos amam, vão se sentir infelizes, porque estão colocando a felicidade fora de si, em objetos materiais, em pessoas que são tão falhas, que são tão inferiorizadas às vezes ou mais do que nós. E se nós ainda nos surpreendemos, capazes de ferir, capazes de magoar os outros, que dizer então dos nossos companheiros de viagem, dos nossos companheiros de jornada evolutiva? Sim, meus irmãos, nenhum de nós na Terra está isento de dores, está isento de infelicidades, mas o fato de ser um planeta de provas e expiações, o fato de ser um planeta em que a dor ainda é certa, não significa que nós devamos nos entregar à dor, que nós devamos admitir uma atitude pessimista diante da vida, nos colocando daquela forma sempre piegas, ai, coitado de mim, ai, Deus está me punindo, ai, eu preciso mesmo sofrer para evoluir. Quem inventou essa história de que precisa sofrer para evoluir não estudou o Livro dos Espíritos, porque lá nós vamos aprender que é o contrário, nós precisamos evoluir para não sofrer. E exatamente nesse momento é que a gente começa a fazer a reflexão que Allan Kardec faz. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior da obra, é o que tem mais itens, é o que tem mais temas para discussão. Mas o codificador é muito didático, então apesar dele colocar
esta ótica de Jesus, de que a felicidade não é deste mundo, e lembremos, o Evangelho segundo o Espiritismo apareceu 7 anos depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi 1857, o Evangelho 1864. Já tinha havido tempo suficiente para que as criaturas estudassem, amadurecessem e percebessem lá no Livro dos Espíritos a lei do progresso, a lei do trabalho. E na quarta parte, as esperanças e consolações, em que na questão 920, 921, nós vamos aprender com os benfeitores espirituais que se a felicidade absoluta não é possível aqui na Terra, nós temos condição de ter uma felicidade relativa bem grande, porque vai depender muito da maneira como nós escolhemos viver. E aí, voltando àquela questão das dores que não são dores, porque realmente nós podemos algumas vezes ter dificuldades, ter dores, trazer problemas, mazelas do nosso passado remoto. Nós já até falamos sobre isso em outros estudos, em outras palestras. Neste passado remoto, nós nos equivocamos, nós não soubemos valorizar a encarnação, nós causamos danos ao corpo físico que ficaram impressos no perispírito, nós causamos danos, fizemos mal aos outros, gerando uma psicosfera de muito sofrimento em torno de nós. Então há causas anteriores para essas aflições que nós enfrentamos hoje. Mas nem todas as causas das nossas aflições estão no passado remoto. Muitas delas estão no passado recente, e aí Kardec estuda também as causas atuais das aflições, nos posicionando, nos colocando em condições de aprender um pouquinho mais a respeito disso. Nós escolhemos viver, e da maneira como nós escolhemos conduzir as nossas vidas, nós vamos colher. É sabedoria dos antigos, não é? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Cada um de nós está neste momento a colher exatamente os frutos das sementes que nós espalhamos pela vida, nesta jornada terrena e nas jornadas anteriores a esta. Não nos descuidemos disso, porque da mesma maneira como nesse instante nós somos colhedores do nosso ontem, nesse momento nós também somos semeadores do nosso amanhã. E que amanhã nós queremos semear? Quando nós pensamos nos geradores de felicidade, quando nós imaginamos as criaturas sofridas que aportam às nossas casas espíritas, lamentosas, queixosas, reclamonas, dizendo que Deus as abandonou, que os seus benfeitores espirituais não estão sendo fortes o bastante, ou então aquela coisa mais transferência ainda, mais desculpista ainda, alguém fez macumba para mim, eu vim aqui para vocês no centro desfazerem essa macumba, que não existe na verdade. Ninguém recebe vibrações negativas se não tiver sintonia com essas vibrações. Procurem lá no nosso canal no YouTube a playlist sobre mediunidade, Mediunidade em Foco. No item sobre obsessão são 3 capítulos sobre obsessão. E nós vamos aprender que ninguém recebe, ninguém é obsidiado se não estiver em sintonia com o obsessor. Ninguém recebe vibrações negativas, um pensamento infeliz de obsessor encarnado e de obsessor desencarnado se não estiver em sintonia com essa criatura. Por mais desagradável que nos seja ouvir isso, nós precisamos dizer. Nós somos responsáveis por todas as nossas dores. Às vezes não agimos conscientemente, mas a nossa ignorância, as nossas imperfeições são causadoras. Mas, imaginando-nos agora já espíritas, imaginando-nos até trabalhadores do movimento espírita, militantes numa casa, o que temos feito? Como nós, meus irmãos, temos agido para construir a nossa felicidade? Sim! Porque também nós vamos perceber lá no capítulo 5 do Evangelho que nós somos os construtores da nossa felicidade ou os construtores da nossa infelicidade. Então a pergunta que nós devemos fazer num centro espírita é que ferramentas eu vou encontrar nesta casa, nos trabalhos que esta casa me oferece, para poder construir a minha felicidade. E não o que é que os espíritos vêm me oferecer. Como é que eu faço para ganhar um emprego? Como é que eu faço para arrumar o casamento? E aí a gente já entra num ponto interessante que Allan Kardec também discute e que os benfeitores espirituais colocam muito bem para nós. A grande parte dos infelizes é infeliz porque procura a felicidade onde a felicidade não se encontra. Procura a felicidade fora de si, quando na verdade nós só vamos ser felizes interiormente. Sim, só quando nós tivermos paz interior, só quando nós tivermos felicidade íntima, baseada nos valores do ser espiritual que nós somos, e não apenas no ser material que nós estamos, é que nós vamos desfrutar e ter condições
de criar um ambiente de felicidade em torno de nós. Quando nós pensamos em causas de infelicidade, porque é muito bom que nós cogitemos disso. É muito bom que nós pensemos a respeito disso. O que a doutrina espírita nos faz? Ela lança a luz, ela projeta holofotes sobre a nossa realidade para que nós possamos, meus amigos, meus irmãos, superar a nossa inferioridade e nos tornarmos nós responsáveis pela nossa felicidade. E aí nós poderíamos, nesse período curto de uma palestra de mais ou menos 45, 50 minutos, cogitar de algumas causas de infelicidade. Olhemos o nosso mundo. Esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, esse momento em que nós nos forçamos a olhar para dentro, a estar mais próximo dos nossos familiares na convivência do lar. Nós devemos pensar assim, o que eu estou fazendo? Como eu estou procurando felicidade? Quais são os meus referenciais? Porque essa é uma questão interessante. Se eu não consigo entender o que me trará felicidade, como é que eu vou fazer esforços para conquistar isso? Se eu não consigo entender quais são as fontes verdadeiras da felicidade perene, daquela que é desfrutada pelos espíritos nos mundos mais elevados que o nosso, no mundo de regeneração, no mundo feliz, nos mundos sublimados, como eu vou utilizar a minha inteligência, o meu vigor físico, as minhas capacidades intelectuais para transformar o meio e me tornar feliz? Eu não vou saber. Então nós vamos perceber, e isso a sociedade tem mostrado agora mais ainda, muitas criaturas são imensamente infelizes, porque elas imaginam que felicidade é se destacar diante dos demais, são orgulhosas. Elas imaginam que felicidade é ter poder. Gente, olha o que acontece nos meios políticos. As criaturas vendem a alma para poder conseguir um pouco de poder, se corrompem para conseguir um pouco de dinheiro. As riquezas materiais, todas transitórias. Jesus nos recomendava, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E que nós deveríamos acumular tesouros nos céus. E aí não vamos imaginar a abóbada com as nuvens e as estrelas, mas um estado espiritual. Acumular tesouros do espírito, dos valores da alma que nós somos e não da vida material que nós temos. E vamos perceber, então, Jesus dizia que nós deveríamos acumular tesouro nos céus, onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói e onde os ladrões não são capazes de roubar. Meus irmãos, minhas irmãs, as criaturas que pensam com orgulho, que querem se destacar na sociedade, que querem ser os melhores, olha só que aflição. A luta, o esforço para ser o melhor é sempre frustrante, porque o tempo vai passar. E mesmo que nós tenhamos nos destacado, sejamos o melhor cientista, sejamos o melhor industrial, sejamos o melhor homem de negócios, a melhor mulher, a melhor artista, o tempo vai passar para nós. Outros aparecerão com técnicas melhores, terão aprendido com aquilo que nós ensinamos e nos superarão. Então, ser o melhor é impossível permanentemente. E se a nossa felicidade estiver em sermos os melhores que os outros, nós nos condenaremos a ser infelizes. O que nós podemos é fazer esforços só para sermos melhores do que nós mesmos. Melhores hoje do que já fomos no passado. Melhores amanhã do que estamos hoje. A mesma coisa com relação à riqueza e com relação ao poder. Tudo transitório. As organizações passam. Da mesma maneira como os nossos corpos físicos, as sociedades, as empresas, as coletividades têm a sua infância, o seu apogeu e a sua decrepitude. Elas também fenecem. Cadê o Império Romano? Onde estão os grandes impérios do passado? Onde estão as civilizações que precederam a nossa? Então a transformação é natural. Ficarmos imaginando que nós vamos deter coisas e ficar ali para sempre, o nosso corpo físico não ficará para sempre e os herdeiros vão se digladiar com a riqueza que nós sacrificamos tanto a nossa vida para conquistar e nos sentiremos infelizes nesta existência e na existência posterior a essa. A mesma coisa com relação ao poder. Vemos a transitoriedade do poder temporal, mesmo nas grandes ditaduras, mesmo naquelas dinastias longas, como as que nós vimos no Egito, como as que nós vemos ainda em algumas monarquias atuais.
Mesmo nas ditaduras tirânicas que se impõem pela força, há um momento em que eles se desgastam, há um momento em que os tiranos são sublevados, são submetidos, subjugados à vontade do povo e eles acabam por cair. Vimos isso acontecer em 2011 com a tal Primavera Árabe lá no mundo árabe. Quantos ditadores, quantos tiranos caíram, alguns deles até foram sacrificados à sanha vingativa dos povos que eles haviam oprimido. Não que isso seja justificável, mas aconteceu. Então nada que seja fora de nós, nem o destaque social, nem a riqueza, nem o poder, pode ser fonte de felicidade. Então algumas pessoas podem pensar assim, bom, então não está fora de mim ser belo, não está fora de mim ser esteticamente mais avançado. E aí algumas pessoas perdem horas em academias, se tornam narcisistas, gastam horrores para conseguir as roupas da moda, para andar na moda. A moda é a maior prisão que existe para a mente e para os sentimentos humanos. Porque ela é tão transitória, tão passageira, mais passageira do que a riqueza, mais passageira do que o poder. O que é moda numa temporada já não é cafona na outra. Imagine as criaturas que se sentem felizes porque estão na moda. Cada um de nós vai ser herdeiro de si mesmo. Então essa ideia de andar na moda, quantas pessoas ficam lá, horas e horas na academia, fazendo aquela dieta da lagarta, come alface no café da manhã, uma ervilha no almoço, mais alface no jantar, e aí antes de dormir respira para poder beber água e achar que está alimentado, e depois entra em desespero, desenvolve transtornos alimentares para ter a estética que o mundo considera bela. Mas olha só os valores estéticos, os referenciais estéticos quanto mudam. Observemos as obras de arte. Observemos as obras de arte do passado. Como que os padrões estéticos mudaram? Os felizes, porque atendiam à estética do século XIX, não seriam felizes hoje, seriam considerados pinguins de geladeira se fossem homens. Ou então seriam aquelas matronas que aparecem em filmes de humor, toda apertadas em espartilhos, com aquelas roupas cheias de complicações, cheias de lantejoulas, de rendas, de apertos que elas não conseguiam sequer respirar. E hoje nós vemos as criaturas buscando despojamento. Então, a prisão estética também é fonte de infelicidade. Não nos imaginemos felizes. Algumas criaturas se tornam verdadeiros mutantes, fazem tantas cirurgias, fazem tantas modificações na sua aparência física que depois se tornam irreconhecíveis. Tentam mudar a cor da pele, tentam mudar a textura da pele, se tornam verdadeiros lagartos, verdadeiras cobras que trocam de pele a cada 6 meses, a cada década ou até. E aí nós vamos nos perceber vítimas desses geradores de infelicidade. E ainda há um outro interessante, que talvez a gente até confunda como uma fonte legítima de felicidade, que é o afeto, que é o amor. Algumas pessoas dizem assim, mas amar é fonte de felicidade, ser amado. Eu vou ser feliz quando eu for amado. A ansiedade por ser amado é fonte de infelicidade. Quando nós desejamos que as criaturas em torno de nós se tornem nossas fãs, se tornem nossas seguidoras nas redes sociais. Quantos ficam deprimidos porque de repente perdem seguidores? Agora a moda nas guerras políticas que acontecem por aí é o tal do cancelamento. Cancelamento é quando uma criatura das mesmas fileiras fala ou escreve ou coloca alguma coisa que os seus antigos correligionários não gostam e eles todos a bloqueiam, eles todos a cancelam. Isso é muito desagradável. E nós vamos perceber que também existe o linchamento virtual, que é quando os nossos opositores resolvem nos atacar pelas posições que nós assumimos. E aí a criatura que fica esperando ser feliz porque é amada por todos vai ser infeliz. Nem Jesus foi amado por todos no seu momento. E olha que o Mestre fez tanto bem. E olha que o Mestre só espalhou amor, gente. Aqueles de nós que imaginamos poder construir a felicidade conquistando afetos, ou então tendo múltiplos parceiros, sendo aquelas criaturas vistas como muito viris, como muito fascinantes na sociedade, aquelas que são sempre seguidas por muitos fãs, nós nos condenamos à infelicidade. Observemos as divas do cinema da década de 50, 60. O que há feito delas? Aquelas que não desencarnaram e por isso permanecem no imaginário dos seus fãs, como eram belas, lindas, reluzentes, se tornaram verdadeiras senhoras. Algumas delas envelheceram muito mal, se tornaram feias, desprezadas. A mesma coisa com relação aos chamados galãs, aos grandes heróis dos filmes de faroeste da década de 40, 50, aqueles filmes com homens engalanados, todos bem posudos. Olha como eles estão agora. A primeira coisa que eles perderam, com certeza, deve ter sido o cabelo, né? Ficar careca é o desafio para a maior parte dos homens.
Por isso que a gente acaba eliminando isso, porque cabelo é supérfluo mesmo na nossa vida. E aí a gente começa a pensar que o desejo de ser amado pelos outros é frustrante. Principalmente o desejo de não ser detestado, de não ter adversários, de que todos nos amem, de sermos unanimidades. Nenhum de nós é unanimidade, eu já disse antes, nem Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, foi amado por todos no seu tempo. Como nós podemos querer isso para nós? Como nós podemos desejar isso para nós? Não façamos assim, não sejamos prisioneiros. Nós sempre nos condenamos à infelicidade. Quantos arrastam aqueles relacionamentos infelizes na esperança de reconquistar a pessoa para que ela continue a amá-lo? Tem até uma história interessante no nosso livro Parábolas de Boa Noite, a capinha dele vai aparecer aqui, que uma determinada manhã, um homem sábio no vilarejo em que ele vivia foi acordado pelos jovens. A maior parte jovens, rapazes, moças, todos muito aflitos, muito decepcionados, porque eles estavam muito tristes com a fragilidade, com a fugacidade com que os afetos, os relacionamentos surgiam, se incendiavam e depois feneciam no seu tempo. O ancião ouviu todas aquelas queixas, homens abandonados pelas amadas, mulheres esquecidas, trocadas por outras. Deixou que todos eles falassem, se lamentassem. Depois pediu que um dos jovens se aproximasse deles. Abriu a sua boca, sinalizou que o rapaz olhasse lá para dentro e perguntou bem alto: "O que você viu, meu filho?" Ele disse: "Mestre, eu vejo que lhe falta um dos molares." E ninguém entendeu por que o homem sábio, em meio a tantas lamentações e decepções amorosas, estava trazendo um problema dentário para ser trabalhado. E ele disse assim: "Pois é, meus filhos, este molar que hoje falta era meu companheiro de mastigação. Porque eu me acostumei a usá-lo muito intensamente, ele desenvolveu uma cárie muito forte, muito grande. Mas mesmo assim eu ainda queria continuar a mastigar, a utilizá-lo, e eu sentia dor, mas ele me alimentava. Ele me dava dor, mas ele também me dava algum prazer na alimentação. Até que um dia eu cheguei ao extremo do sofrimento e não houve jeito. Procurei um dentista e ele arrancou-me o molar. Não! Num primeiro momento, parecia que minha boca inteira estava vazia, embora ainda tivesse 31 dentes a preenchê-la. Aquele molar fazia uma falta, aquela coisa que me fazia alimentar, que me trazia alguma esperança de que eu podia ser mais bem alimentado, fazia uma falta danada, mas depois eu aprendi a distribuir a alimentação por outras partes da minha boca, aprendi que aquele molar que doía tanto não era necessário, porque eu ainda podia me alimentar. Então, o que acontece com os afetos que são tirados de vocês, meus filhos, disse ele à população de jovens, é o que aconteceu com o meu molar cariado. Algumas vezes, a vida nos arranca o molar cariado, para que nós percebamos que é possível viver e ter qualidade sem ele. Não lamentem. Não lamentem as criaturas que abandonaram vocês, os que não souberam valorizar o amor que vocês dedicaram a eles. Eles nunca o mereceram. Procurem amar-se. Isto é o mais importante. Isto é o mais necessário na sua jornada. E os jovens então deixaram o vilarejo meio insatisfeitos ainda, porque nós na juventude tendemos a querer as coisas do nosso jeito. É a maturidade que nos traz a serenidade para acolher a vida e sorver da vida o seu sabor, sem nos preocuparmos com a aparência que ele tem. E aí nós vamos perceber o seguinte: tudo o que nós colocamos fora de nós, como fonte de felicidade, pode ser tirado de nós e se tornará fonte de infelicidade. Não sejamos tais, não sejamos assim tão tolos. Pensemos como espíritas, pensemos sobretudo como espíritos imortais que nós somos. O que, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, é verdadeiramente fonte de felicidade para nós? Se nós pensarmos no Poverello de Assis, no nosso irmão Francisco, que aprendeu a viver com tão pouco, com aquelas criaturas que aprenderam que basta termos o necessário. Isso foi perguntado por Allan Kardec aos amigos espirituais na questão 922. Se existe um referencial mínimo de felicidade, eles dizem assim: do ponto de vista material, é a saúde do corpo e o necessário para viver. Do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila, é a paz de espírito. E aí nós nos situamos, então,
na condição de espíritos imortais, e Francisco encontrou o caminho de viver com pouca coisa. Passou aquele momento de deslumbramento, de achar que bastaria ser um mendigo e seguir Jesus, para o momento de alguém que trabalha pelo necessário para manter a sua existência. Esse é o nosso referencial de busca da felicidade. E aí nós vamos perceber os caminhos para a felicidade não estão fora de nós, são uma jornada interna. Quando nós entendermos que viver com simplicidade, que trabalhar para prover a nossa existência, mas também, meus amigos, minhas irmãs, trabalhar para transformar e aprimorar o mundo em que nós vivemos, dar a nossa parte de contribuição para o aperfeiçoamento dele, são fontes de felicidade. Nos desapegarmos das coisas, como o apego às coisas é fonte de infelicidade, como o desapego nos torna mais tranquilos e serenos. Imaginemos aquelas criaturas que gastaram tudo que tinham para comprar um carro novo, para comprar um aparelho celular novo, e de repente, em uma dessas ruas aqui do Rio de Janeiro ou em qualquer outra região onde esta palestra possa ser exibida, porque a violência está espalhada, alguns lugares mais, outros menos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos muita dificuldade. Ainda recentemente, nessa semana, nós soubemos de um companheiro nosso da Casa Espírita, que simplesmente circulando a pé por uma das ruas aqui de Seropédica foi assaltado e levaram o seu celular. Então, numa cidade que é considerada mais calma, mais tranquila do que a capital, nós também temos os nossos problemas, nós também temos as nossas dificuldades. Vocês aí também devem ter. Então, imagine a criatura que gastou tudo, que investiu tanto tempo, esforço, trabalho para obter um bem material, como se esse bem fosse a fonte da sua felicidade. E, de repente, um amigo do alheio leva, rouba, ou um acidente faz com que o carro se perca, tenha perda total e o seguro não cobre o suficiente. E as criaturas se condenam à infelicidade. Então é o desapego. Mas entendermos que desapego não é desmazelo, não é descuido nem com os bens que nós temos, porque são criaturas que dizem, eu sou desapegado, e metem os carros nos buracos, e deixam as coisas estragarem muito facilmente, cuidam mal dos bens que trabalharam tanto para adquirir. Não, nós vamos cuidar bem dos bens, mas nós vamos entender que eles é que devem nos servir, e não nós sermos escravos deles. Quantas criaturas dizem assim, hoje eu não vou ao centro não, porque eu lavei o carro e vai chover, e aí vai enlamear o meu carro todo. Puxa vida, então você é possuído pelo seu carro. Não, eu não posso fazer uma viagem para um evento espírita que vai ficar 2, 3 dias fora, porque a minha casa eu gastei muito para montar, para construir, e se ela ficar vazia pode ser nesse lugar perigoso, que venha um ladrão, que roube os equipamentos que eu coloquei lá. Então você é possuído pela sua casa, é possuída pela sua casa, não a possui, não a utiliza. Na verdade, meus amigos, nós vamos ser menos felizes, menos infelizes, melhor dizendo, quando nós entendermos que nós é que possuímos os bens e não eles que nos possuem. Dizer a eles mesmos, olha, vocês são propriedade minha, vou usá-los enquanto for necessário, mas não vou sentir se eu tiver que me desfazer de vocês, se eu tiver que me distanciar disso, dos bens materiais. Então, agir com simplicidade, nós vamos combater o orgulho. Só de não querermos ser os melhores e trabalharmos para ser melhores, pura e simplesmente, melhores do que nós, melhores do que já fomos ontem, assim nós vamos trazer uma vida muito mais tranquila, muito mais serena para nós. Da mesma maneira como a prisão da estética é para nós fonte de infelicidade, entender que nós somos espíritos temporariamente internados num corpo nos levará à compreensão perfeita do último item, da última mensagem dos benfeitores espirituais que aparece lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. E aí nós vamos perceber que é necessário, sim, cuidar do corpo e do espírito, mas para que o corpo sirva de instrumento para que o espírito desenvolva a sua atividade. Não para que nós exibamos os nossos corpos esculturais, bem elaborados. Não, nós vamos cuidar da nossa aparência, nós vamos reduzir o nosso peso, porque isso representa saúde. Nós vamos diminuir o consumo de carboidratos, porque isso diminui o risco de diabetes, que diminui o risco de outras complicações orgânicas, renais, na visão, na nossa existência, que terá mais qualidade, que dará ao espírito uma ferramenta material mais apropriada ao seu desenvolvimento. A nossa internação neste corpo físico, o nosso processo reencarnatório, meus amigos e minhas irmãs, ele existe para que nós nos eduquemos,
para que nós nos coloquemos como pessoas melhores. Então, ao nos desprendermos da prisão da estética, nós vamos perceber o seguinte, olha, menos estética e mais ética. Fazer ginástica para a alma também. Claro, muitos de nós adoramos o tempo que gastamos na academia esculpindo os nossos corpos, mas alguns estão deixando de esculpir os seus neurônios. Poucos abrem um livro e mergulham na leitura dele para aprender alguma coisa útil. Temos tanto na literatura espírita que é útil para nós, as obras básicas. Espíritas que não conhecem as obras básicas, meus amigos, minhas irmãs, não são espíritas verdadeiramente, porque estão longe do conhecimento doutrinário que é capaz de impulsionar o seu progresso. Então nós precisamos contrabalançar, equilibrar. E aí o terceiro quesito, a terceira fonte, o terceiro caminho, não externo, mas interno, é fugir o anseio de ser amado. É entender que nós não precisamos do amor dos outros para sermos felizes. O único amor que nós verdadeiramente temos é aquele amor que nós somos capazes de dar. É o amor que nós somos capazes de ofertar aos companheiros de jornada. E Jesus nos ensina a amar das mais variadas formas. Gostaríamos tanto de aproximar a nossa natureza da do Mestre, e aí vem a instrução de amar com desapego. Nós não somos proprietários dos nossos filhos, nós não somos proprietários das pessoas, dos nossos cônjuges, dos nossos parceiros, das nossas parceiras. Poderá haver um momento em que eles devam se distanciar de nós. Os filhos, certamente, eles vão constituir as suas próprias famílias. Eles vão ter que cuidar dos seus próprios filhos. Então nos preparemos para nos bastar com o afeto que nós somos capazes de sentir. Amar pelo bem que amar nos faz. E não porque isso vai granjear também o afeto dos outros. Sejamos sábios, meus amigos, minhas irmãs queridas da doutrina espírita, da família espírita, buscando a felicidade onde ela realmente se encontra, buscando a felicidade naquela fonte cristalina que Jesus ensinou, combatendo o orgulho, vivendo uma vida simples, deixando de lado o apego às riquezas e nos desapegando delas, abrindo mão do poder e exercitando a força do trabalho, do servir. Ah, sim! Servir, aquele que serve de Jesus, é o que verdadeiramente será grande no reino dos céus. Não os que foram servidos, não os que estiveram em posição de destaque, de comando, aqueles que cuidaram e que equilibraram a sua existência com saúde, cuidando sim da saúde do corpo físico, não se abandonaram, não se flagelaram, não se torturaram, porque muitas pessoas se equivocam. Então eu vou cuidar só da vida espiritual, e aí se distanciam, se descuidam da saúde do corpo físico. Não. Façamos diferente, equilibremos a nossa caminhada com o estudo. Até os momentos na academia são viáveis, são possíveis, desde que eles não comprometam a vida do espírito que nós somos. Somos convidados a ser construtores da nossa felicidade, a sermos disseminadores da felicidade para o mundo. E o passo importante para isso é também nos amarmos. Lembram daquele outro estudo que nós já fizemos? Da arte de amar, que citamos no livro de Erich Fromm, em que o amor era apresentado como solução? Pois bem, ali Jesus nos ensinava 3 quesitos, 3 formas de amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. E aí nós percebemos que nestas orientações do Mestre, o amar a si mesmo muitas vezes é esquecido. E devemos exercitar um pouco mais esse amor a nós mesmos. E aí perceber o seguinte, mas eu amo tanto e não recebo em troca, não recebo recompensa. Mas afeto, meus irmãos, todo o trabalho no bem que nós fazemos não visa a recompensa aqui na terra. Mais uma vez, lembrando os tesouros acumulados nos céus. Jesus nos recomenda acumular os tesouros do Espírito. Aquilo que nós acumulamos na terra, ficará na terra. E o amor, essa força maravilhosa, essa força intensa, transformadora da sociedade, da coletividade humana, esse amor é capaz de ir longe, perfumar, amparar, auxiliar as criaturas e voltar para nós. Mas quem quer que seja inteligente o bastante vai perceber. Vamos olhar em algum documentário a criatura que lança bumerangues. Os lançadores de bumerangues que existem lá na Oceania, na Austrália, nós vamos perceber que essas pessoas elas lançam o bumerangue, mas elas não ficam paradas.
esperando que o bumerangue vá e volte para o mesmo lugar em que elas estão. Elas sabem que as leis da física que regem o movimento do bumerangue farão que ele se desloque e volte para um ponto próximo, para um ponto ali mais perto de onde aquelas criaturas estavam, mas não exatamente no mesmo ponto onde elas estavam. E é isso que deve acontecer. Continuemos amando. E ao nos deslocarmos em algum momento, a força do amor que nós espalhamos, as sementes de amor que nós espalhamos, voltarão até nós, retornarão até nós. E assim nós nos sentiremos mais felizes. Não desanimemos. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, confortadora acima de tudo. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não reencarnamos aqui para ser infelizes. E não confundamos, sobretudo, sexualidade com afetividade. Pode existir amor sem sexo, mas o sexo sem amor será tão vazio, tão fugaz, que ele rapidamente se extinguirá. E as escolhas que nós espíritas podemos fazer é de associar essas duas partes da nossa vida de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Cabe a nós construir a nossa felicidade. Não vamos ficar esperando os outros, não vamos lá no centro pedir o guia. Vamos ser construtores da nossa paz, vamos ser construtores da nossa felicidade e entender. A felicidade será desse mundo. Voltando à frase de Jesus, ele é um espírito puro, lógico. Olhando para aquilo que hoje na Terra nós temos como referencial de felicidade, Jesus realmente tinha razão de dizer: a felicidade não está neste mundo. Porque nós procuramos ou imaginamos felicidade neste mundo naquilo que ela não está. Mas Jesus experimenta outras formas de felicidade e veio nos ensinar o caminho para chegar até ela. Veio nos mostrar a fonte verdadeira para a felicidade. A Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações. A Terra já foi mundo primitivo e deixou de ser. A Terra já esteve no período sombrio da Idade Média, em que as fogueiras, em que as cruzadas eram a mácula mais sombria do cristianismo na Terra. A mensagem de Jesus manchada de sangue por espadas ou então esturricada nas fogueiras. E hoje nós conseguimos superar tudo isso. Mesmo as instituições que foram promotoras dessas atrocidades todas hoje buscam reparar as suas faltas, buscam de alguma maneira corrigir-se. Então é lógico, o progresso vai se dar, não numa geração, não em duas, mas nós somos espíritos imortais e toda a contribuição que nós fizermos para o progresso hoje se reverterá num mundo melhor para nós, num mundo em que nós poderemos habitar e construir e fruir, melhor dizendo, a felicidade que nós semeamos hoje. Entendamos bem isso, meus amigos. Entendamos bem isso, minhas irmãs. Que a Terra vai sim se tornar o planeta de felicidade que nós gostaríamos que fosse. A desgraça diminui. Nós tivemos exemplos tão bonitos de abnegação, de dedicação durante a pandemia de coronavírus, é claro. Também tivemos exemplos horrorosos, escabrosos, de criaturas que malbarataram o poder que tinham, de criaturas que se tornaram ainda mais egoístas, mais violentas. Mas provavelmente esses espíritos não estarão aqui no planeta na próxima geração de regeneração. E se nós fizermos a nossa parte, e se nós formos construtores eficientes desta transformação do planeta num planeta melhor, nós permaneceremos aqui. Nós seremos aqueles que estarão na terra de regeneração, impulsionados para realizar o melhor ainda, para crescermos ainda mais e chegar ao planeta feliz. Seremos os regenerados no mundo de regeneração. Seremos os felizes no mundo feliz. Os construtores da nossa paz e da nossa felicidade. É preciso apenas ter consciência, despertar, espíritas, despertemos. Ficar aboletado nos centros espíritas, esperando que venha a transformação, não vai fazer nenhum de nós mais elevado ou mais superior. Ao contrário, nos fará mais arrogantes, nos fará mais pretensiosos. Ficar imaginando que nós temos já colocações, posições privilegiadas na vida espiritual porque arrastamos um rótulo de espírita pregado nas nossas testas. Não temos necessidade disso, nós temos necessidade do trabalho no bem. Nós temos necessidade do esforço transformador, cada um a sua parte. Não é necessário que nós mudemos o nosso vizinho, não é necessário que nós reformemos a casa da nossa vizinha, mas nós temos que mudar a nós mesmos.
Nós temos que reformar e cuidar das nossas casas, da nossa casa planetária, da nossa residência, a nossa habitação. Quantos de nós somos desleixados? Vivemos em ambientações insalubres, que também comprometem a nossa felicidade, e invejamos as mansões, quando na verdade pode ser que alguma daquelas criaturas presas nas mansões estejam infelizes, deprimidas, pensando em suicídio, porque eles colocaram toda a razão de ser da sua felicidade fora de si. Em ter posições, em ter riquezas, em ter orgulho, em ser amados, em ser mais belos, e tudo isso lhes foi tirado. Tudo isso lhes foi roubado pelo tempo inexorável professor, inexorável mestre das transformações. É o tempo que mostra e que revela aquilo que nós somos. Há uma frase muito interessante atribuída ao tribuno Cícero romano, em que ele dizia assim: as pessoas são como os vinhos, o tempo azeda os maus e apura os bons. Então, com o passar do tempo, nós vamos começar a revelar a nossa real face. Mas a nossa face real está em transformação. Nós somos espíritos e espíritos imortais. Não devemos nos deixar aprisionar pela ideia de que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, complexo de Gabriela, como dizia a música cantada por Gal Costa, não é? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, nós não somos sempre assim. Nós já fomos muito piores. Nós já fomos canibais até. E hoje estamos aqui preocupados com o ambiente, ocupados com a salubridade, pensando em atender os nossos irmãos de jornada que podem estar, por causa dessa pandemia, numa condição mais adversa do que a nossa, do ponto de vista material. Na onda de frio que ocorreu nas semanas passadas, quantas criaturas pereceram nas ruas? E nós tínhamos pelo menos aquela mantinha, aquele cobertorzinho, aquele parzinho de meia velha que nós pudemos calçar e dormir na nossa cama quentinha, aconchegante. Se nós percebêssemos o quanto isso era razão de felicidade para aquele que estava na rua, nós nos sentiríamos felizes, mas também nos sentiríamos comovidos. E talvez, se tivéssemos aquele outro cobertor, aquela outra manta sobrando, levássemos ao irmão que estivesse tiritando de frio nas ruas, para que ele tivesse mitigado o seu sofrimento. Ah, meus amigos, a felicidade dos que mitigam o sofrimento dos outros, a felicidade dos que servem, dos que levam amor, dos que levam paz aos corações mais aflitos e sofredores. Esta é a felicidade que nós deveríamos buscar. Esta é a felicidade que realmente nós vamos construir a partir desse momento, mesmo no mundo de provas e expiações. Como é bom sentir que semeamos um sorriso de felicidade, ou pelo menos de contentamento, de alegria no semblante de alguém que antes estava triste. A visita ao doente no hospital, a visita à criança no orfanato, a visita ao idoso no asilo, a ligação para nossa mãe, para o nosso pai, para dizer eu te amo, eu estou pensando em você, nós estamos distantes, para preservar a saúde uns dos outros até, principalmente dos mais idosos. O distanciamento para eles é uma questão de cuidado, de zelo pela saúde deles. E cada um de nós, amigos e irmãs queridos do movimento espírita, ao nos tornarmos semeadores do amor, semeadores da paz, ao zelarmos, ao cuidarmos pelo nosso cantinho, do nosso ambiente, nós vamos perceber com o passar do tempo que só depende de nós. Fazer deste mundo um mundo mais feliz. Fazer deste mundo o verdadeiro paraíso, onde Jesus possa vir e dizer, agora a felicidade é deste mundo. Mas por enquanto o nosso mundo está em frangalhos. Por enquanto a nossa sociedade ainda está muito fragmentada, muito fracionada. Precisamos agir para semear entendimento. Calar discórdias pode ser o primeiro passo. Algumas vezes nós sentimos profunda indignação com os desmandos dos nossos governantes, dos nossos dirigentes. E algumas vezes pensamos, eu vou reclamar, eu vou deblaterar. Não que nós devamos permitir que eles ajam assim. Também vamos encontrar lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, já no finalzinho do capítulo, quando Kardec pergunta se desvendar os males que os outros praticam é contrário à lei de Deus, os Espíritos dizem, se isso só afeta o indivíduo, sim, é contrário à lei de Deus, porque só diz respeito a ele. Mas se o mal que alguém faz pode fazer mal a muitos outros, há que se pesar o mal menor. E às vezes revelar a hipocrisia, revelar a maldade de criaturas que deveriam conduzir as sociedades com equilíbrio, com honestidade, se torna um dever.
Então hajamos de acordo com as nossas consciências, mas não percamos tempo semeando atritos e discórdias. Por que debater? Por que assumir partidos e torcidas por criaturas que nós sabemos são humanas e tão capazes de nos decepcionar, de nos ferir, de nos magoar, quanto nós mesmos somos capazes de magoar e ferir os outros? Sejamos apenas responsáveis pela transformação dos nossos canteiros. Quando os nossos canteiros derem flores, e eu me recordo, já caminhando para o encerramento da nossa tarefa, de mais uma história que nós colocamos lá no nosso livro Parábolas de Boa Noite, em que numa determinada coletividade humana que tinha sido afligida pela guerra civil, e nós vemos peste, guerra civil, graçando no nosso planeta nesse momento, desentendimentos na sociedade, divisões fratricidas. Irmãos estão se distanciando de irmãos por questões políticas. É quase chegar a perto de uma guerra civil. Mas naquela coletividade, naquele ambiente da história, a guerra civil tinha acontecido. A peste tinha ceifado vidas. E a sociedade estava toda ela entristecida, abatida, se sentindo imensamente infeliz. Havia um homem que lhe restara apenas um filho. Sua família tinha sido destroçada pela guerra e pelas doenças. Mas sobrara-lhe aquela criança, um menininho, ainda muito carente de afeto, que sofria mais que o pai ao ver a situação do seu entorno. O ambiente estava destruído, os canteiros estavam completamente revolvidos, até que um dia esse homem observou num cantinho lá do seu jardim destruído que havia um arbusto de pingos de ouro, que insistia em dar as folhinhas amareladas, pingos de ouro, e aquelas frutinhas, aquelas infrutescênciazinhas amarelas que também referem a pingos dourados. E ele pensou, se aquela planta resiste, se aquela planta é capaz de vencer esse ambiente tão inóspito, tão árido, por que eu vou desistir? Foi até o filho e convidou, filho, vamos limpar o nosso jardim? Vamos preparar algumas estacas daquele pingo de ouro que está tão bonito ali no cantinho e fazer uma cerca viva? A criança ficou exuberante, ficou muito feliz, porque afinal tudo era tão feio, tudo era tão triste, que se ele pudesse semear um pouquinho de beleza no ambiente em que vivia, já se sentiria melhor. E aí eles passaram o dia inteiro, a manhã, a limpar o terreno, a remover pedaços de galhos mortos, pedras que tinham sido lá jogadas, limparam o terreno. Depois, gentilmente, quase reverentemente, foram ao arbusto de pingo de ouro e colheram algumas pequenas estacas para plantar em vasinhos, esperando que elas germinassem. Cuidaram daquilo ao longo das semanas e perceberam que o pingo de ouro resistente estava ali a gerar os seus filhotes, as suas crias. Plantaram então para gerar uma cerca viva. E que transformação interessante! Já que cuidaram da parte da frente, por que não cuidar da parte de trás? Por que não cuidar da parte de dentro? Por que não reformar o telhado? E assim, aos pouquinhos, a casa foi ganhando uma nova aparência. E os habitantes da casa foram ganhando novos sorrisos. A vizinhança, ao perceber que alguém fora capaz de transformar o ambiente que vivia, passaram a fazer também. Cada um limpou o seu terreno, cada um cuidou do seu telhado, cada um limpou a sua casa. Em alguns meses, aquele bairro inteiro já estava transformado. As pessoas pareciam mais felizes, pareciam mais saudáveis. Em alguns anos, aquela cidade havia se transformado na primeira grande cidade feliz do país que havia sido destruído pela guerra e pela peste. Em algumas décadas já não havia mais vestígio algum da tristeza que assolara aquele povo, porque cada um cuidando da sua casa, do seu jardim, dos seus pingos de ouro, contribuiu para estimular a sociedade inteira a ser construtora da paz e da felicidade, que são as únicas razões de nós existirmos, construirmos, trabalharmos, porque a paz e a felicidade são as duas únicas preciosidades, são os dois únicos tesouros que nós vamos levar conosco, fim da vida material para a vida espiritual, a vida verdadeira. Pensemos nisso, meus amigos. Nos distanciemos de colocar a felicidade fora de nós e olhemos para dentro de nós. As fontes de felicidade estão em vida simples, em trabalho no bem, em desapego às questões materiais, em cuidados exatos do corpo e do espírito que nós somos e na semeadura do amor que somos capazes de fazer. Que Jesus nos envolva em grande paz,
Que os benfeitores espirituais nos inspirem e que nós possamos ser desses disseminadores, desses que levam adiante a mensagem que a doutrina espírita semeou tão gentilmente em nossos corações. Meus amigos, minhas irmãs queridas que me veem aqui, em outras regiões, porque essa palestra vai para várias outras localidades. Somos irmãos, estamos próximos. Saibamos, portanto, com Jesus e por Jesus, ser os construtores e trilhar os caminhos da felicidade que são dentro de nós mesmos. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção.